Olá pessoal, meu nome é Fábio e no episódio de hoje vamos explorar alguns conceitos fundamentais para quem gerencia uma empresa, ou até mesmo para quem está começando nesse mundo dos negócios. Vamos falar sobre custos, despesas, investimentos, perdas e desembolsos. Vamos começar com os custos. A definição é simples. Os custos são os valores que a empresa gasta diariamente para produzir seus bens ou serviços. Em outras palavras, o custo é aquilo que você precisa gastar para que o produto chegue até o cliente. Imagina que você tem uma fábrica de calçados. Para produzir os sapatos, você vai precisar de matéria-prima, como couro e borracha. Vai ter que pagar o salário dos operários que trabalham na linha de produção e também vai gastar com energia elétrica para manter as máquinas funcionando. Tudo isso é considerado custo de produção. Esses custos são super importantes porque eles vão determinar o custo unitário de cada produto. O preço de venda do produto precisa ser suficiente para cobrir esses custos e ainda gerar lucro para a empresa. Um exemplo prático seria: numa fábrica de calçados, o custo com matéria-prima seria o que você paga pelo couro e pela borracha. O custo com mão de obra direta é o salário dos operários da linha de produção. E o custo com energia elétrica é o que você gasta para fazer as máquinas funcionarem durante a produção. Esses custos formam a base do preço do produto, ou seja, quanto mais você gastar na produção de cada par de sapato, mais caro o preço de venda precisará ser. Agora vamos falar sobre as despesas. Embora os custos sejam diretamente ligados à produção, as despesas têm papel diferente. Elas são necessárias para o funcionamento da empresa, mas não estão diretamente associadas à fabricação do produto. Por exemplo, na indústria de calçados, as despesas incluem o aluguel da fábrica, o salário dos funcionários administrativos, como o pessoal do marketing, de recursos humanos, contas de telefone e até gastos com publicidade e marketing. Um exemplo prático seria: vamos supor que você tenha que pagar o aluguel da sua fábrica. Esse valor não está diretamente ligado à produção de sapatos, mas é necessário para o funcionamento da empresa. O mesmo vale para os gastos com marketing. Você pode gastar com anúncios para promover seus sapatos, mas isso não faz parte do custo de produção de cada par. Essas despesas são importantes porque, sem elas, a empresa não conseguiria operar, mas elas não alteram o preço de venda do produto, como acontece com os custos. Agora vamos falar sobre investimentos. Investir é basicamente aplicar os recursos financeiros com o objetivo de obter um retorno no futuro. No mundo dos negócios, os investimentos geralmente envolvem a aquisição de ativos que vão melhorar a capacidade de produção ou aumentar a eficiência. Por exemplo, na indústria de calçados, o investimento pode ser a compra de uma máquina mais moderna para injetar soldados. Embora essa compra envolva um gasto alto no começo, ela pode aumentar a capacidade de produção e, ao longo do tempo, reduzir o custo unitário de cada par de sapatos, gerando mais lucro no futuro. Outro exemplo de investimento seria implementar um sistema de gestão integrada para controlar melhor a produção, os estoques e as finanças das empresas. No início, você vai gastar com a implementação do sistema, mas no longo prazo, isso vai trazer benefícios, como uma gestão mais eficiente e menos desperdício de recursos. Em resumo, investir não traz retorno imediato, mas com o tempo, esses investimentos podem gerar benefícios financeiros para a empresa. Eles são feitos com a visão de crescimento a longo prazo. Falando em produção, é importante entender a diferença entre perda normal e perda anormal. No processo de fabricação de qualquer produto, podem ocorrer perdas. A diferença é que as perdas normais são esperadas e fazem parte do processo, enquanto as perdas anormais são imprevistas, geralmente indicam algum problema. Por exemplo, na fabricação de calçados, é normal que durante o corte do couro você perca um pouco do material, como retalho. Isso é considerado uma perda normal, esperado, pode ser calculado no custo de produção. Um exemplo de perda anormal seria a quebra de uma máquina, que causaria muitos danos a pares de sapatos, que precisam ser descartados. Isso é uma perda normal. Esse tipo de perda é indesejada, pois não faz parte do processo produtivo e pode ser sinal de que algo deu errado, como um erro na manutenção da máquina. Perdas normais são aceitáveis, mas perdas anormais precisam ser analisadas e corrigidas o mais rápido possível, pois elas indicam falhas no processo produtivo. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre desembolso. O desembolso é a saída real de dinheiro da empresa para pagar por bens ou serviços, ou para cumprir obrigações financeiras. Em outras palavras, é quando a empresa paga suas contas. Na prática, isso inclui o pagamento de fornecedores, salário dos funcionários, contas de energia elétrica, imposto e entre outros. Mesmo que você tenha tido lucro na venda dos seus produtos, se não controlar bem os desembolsos, a empresa pode acabar com problemas de fluxo de caixa. Um exemplo prático é: imagine que você tem que pagar a conta de energia elétrica para manter as máquinas funcionando. Esse pagamento é um desembolso. Da mesma forma, quando você paga o salário dos seus operários ou compra alguma matéria-prima para a produção, também está fazendo desembolso. Gerenciar bem os desembolsos é essencial para garantir que a empresa tenha dinheiro suficiente para cobrir todos os compromissos e continuar funcionando. Hoje vimos alguns conceitos que são a base da gestão financeira de qualquer empresa. Então, pessoal, entender a diferença entre custos, despesas, investimento, perdas e desembolso é fundamental para tomar
tomar decisões mais estratégicas e garantir o crescimento do seu negócio. Espero que agora esses termos fiquem mais claros para vocês. Lembre-se, boa gestão começa com conhecimento. Até a próxima!